Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando é o professor Renato. Na aula de hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o continente europeu, mais especificamente sobre as suas questões naturais, para que depois nós possamos entrar um pouquinho mais sobre as suas questões políticas, sociais, econômicas, culturais e assim por diante. Então a gente precisa construir uma base de conhecimento sobre a Europa natural, para que a gente possa entender como é que a Europa vai se desenvolvendo a partir de algumas questões importantes que vão ser abordadas na aula de hoje. Então, para a gente começar, a gente precisa entender aonde fica a Europa, e a gente pode ver a partir desta imagem, né, a Europa pintada, né, lembrando que a Europa é um continente pequeno, né, que está em toda a sua extensão no hemisfério norte, e uma pequena parte somente no hemisfério oriental. A grande maioria da Europa está no ocidente. Então, como eu já disse, a Europa é o segundo menor continente do mundo, perdendo apenas para a Oceania. Representa apenas 7% das terras emersas, ou seja, as terras que não estão debaixo d'água do planeta Terra. Apresenta atualmente, 49 países, né, com uma população aproximadamente de 750 milhões de habitantes. Né, com clima predominantemente temperado, a gente vai falar um pouquinho mais, né, extremamente tranquilo, né, ou seja, não é hostil à vida humana. Somente ao norte da Europa, né, que nós temos um clima um pouquinho mais hostil devido à intensidade desse frio. Né? É um continente, na maioria, muito plano, né, apesar de ter algumas montanhas. Que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né, está separado ao sul ali pelo Mar Mediterrâneo. Né? Nós temos o Oceano Atlântico, né, e o Oceano Glacial mais acima. Então a gente pode ver aqui um exemplo do mapa, né, de uma fotografia de satélite, né, do continente europeu. A gente consegue ver algumas diferenças, algumas mudanças de cor que estão associadas geralmente ao relevo. Né? A gente vai falar um pouquinho mais desta questão já já. Então o clima da Europa, como a gente já disse, é temperado. Ou seja, temperado significa que não é tão quente, não é tão frio, está no meio termo. Por quê? Porque a Europa está na zona temperada do planeta, e essa zona mais escura, pintada. Né? Lembrando que zonas temperadas temos duas. Uma acima da área tropical, ou seja, no norte, e uma abaixo da área tropical, ou seja, ao sul. Né? No Brasil nós também temos um pouquinho de área temperada, né, que a gente chama o clima subtropical, que é ali principalmente na região sul. Então quais são as características dela? Nós temos as estações bem definidas. Significa que o verão será quente, né? O inverno será frio, diferentemente do tropical, que as estações são meio parecidas. Às vezes nós temos dias muito frios, né, no verão, algumas vezes dias quentes no inverno, não tem bem uma estrutura muito bem definida. Já nos climas temperados é o contrário, são sempre muito bem definidos. Então, alguns dos fatores que influenciam o clima, né? Primeira questão, a latitude. Aonde a Europa está, né, e a quantidade de sol que ela recebe. Né? O fato dela receber menos sol que as áreas tropicais impactam diretamente no clima. E o fato de parte dela estar muito próxima ao Polo Norte também impacta no clima, por isso que a gente diz que tem um clima temperado. Né? Apesar de ir lá na parte mais ao norte da Europa já ser um clima já bem mais frio. Uma questão importante é a continentalidade também. Continentalidade é o oposto do que nós temos aqui no Brasil. Né? Que é o quê? O afastamento do oceano de grande parte da Europa, tirando aquelas áreas, né, litorâneas, acarreta uma diminuição da umidade das massas de ar. E a gente sabe que massas de ar e umidade carregam calor. Por isso que, quanto mais próximo, né, de áreas litorâneas, geralmente o clima tem uma tendência a ficar mais estável. Por quê? Porque, por mais que não tenha sol ou o sol já tenha desaparecido, as partículas de massas de ar, a umidade ao nosso redor, permanece quente. Na Europa, por estar afastado, grande parte da Europa, principalmente a região central, por estar afastada do mar, ela não tem essa relação de permanência de calor. Outra coisa importante também é que, por que ela também não tem isso? Porque pelo fato dela estar num clima temperado, a taxa de evaporação e o calor já é menor. Então, o que faz com que geralmente as áreas centrais da Europa sejam mais frias. Isso é importante. A corrente do Golfo, né, uma corrente, né, que leva as águas aquecidas até o litoral das Ilhas Britânicas e na península da Escandinávia, contribuindo para o equilíbrio térmico. Ou seja, a corrente do Golfo traz águas quentes para um clima frio, né, o que dá uma balanceada no clima, por isso que a gente chama também de temperado, está no meio do caminho. Né? E os ventos predominam os ventos de oeste, né, que levam a umidade do Oceano Atlântico para o interior do continente europeu, por isso que não é um continente extremamente seco.
Apesar de ter a questão da continentalidade, os ventos contrabalanceiam isso. Por isso que a gente falou lá no início que a Europa não é nada hostil. É fria? É, mas temos ventos quentes, correntes quentes, e assim por diante. Nós temos vários fatores que normalizam e fazem com que o clima da Europa a gente possa classificar como ameno, ou seja, é frio às vezes, é quente às vezes, mas nunca é o excesso dos dois. Então, só para a gente poder falar um pouquinho disso, quais são os tipos de clima que nós temos na Europa? Nós temos o clima de montanha, que é aquele que acontece nas áreas mais altas do relevo, né, por estar menos próximo da linha do oceano, né, ela recebe menos calor, geralmente é mais frio e assim por diante, por isso que tem geralmente neve nos topos de montanha, assim por diante. Nós temos o temperado oceânico, né, que tem por ser mais próximo do oceano, tem um índice pluviométrico maior do que as outras regiões. Nós temos o temperado continental, que acontece no centro e no leste da Europa, ou seja, mais próximo da Ásia, né? E as chuvas desenvolvem com menos incidência que no temperado oceânico, porque estão mais distantes, né, da fonte, que é o oceano e o mar Mediterrâneo, e apresentam verões quentes e chuvosos, e invernos extremamente frios. Os invernos extremamente frios por todas as questões que a gente já falou antes. O Mediterrâneo, que é aquele mais próximo ao meio da Terra, né, ou seja, na área ali da Itália, assim por diante, é o clima que ocorre no sul da Europa, com verões bem quentes, né, bem parecidos às vezes com os nossos, né, e invernos mais amenos em relação às outras regiões do continente. Ou seja, nessa região não chega a ser tão frio, por causa de estar mais próximo da linha do Equador, né, receber com mais intensidade, né, influências de outras regiões. Né. O verão é seco e o inverno é chuvoso. A gente tem que entender que a relação entre chuvas para os climas tropicais e para os climas temperados são opostas. Nos climas tropicais se chove muito mais no verão por causa da alta taxa de evaporação. Já nos climas temperados se chove muito mais no inverno. Por quê? São as chuvas vindas de outro local, né? Ou seja, o transporte vindo de outro local. O transporte dessa chuva vem de outra região. Não são chuvas convectivas, ou seja, chuvas associadas à evaporação, como são nos climas tropicais. E nós temos o clima polar, que o próprio nome já diz, é aquelas regiões próximas ao polo, onde é bem frio, né, em grande parte do ano, e nas outras épocas é ameno, né, ou seja, nunca chega a ser quente. E aí a gente pode ver aqui algumas imagens, né, e a nomenclatura que a gente acabou de usar, né, e a disponibilidade desses climas pela Europa. A gente pode ver o clima frio de montanha em algumas regiões, né? As regiões mais montanhosas que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Nós podemos ver o Mediterrâneo no sul da Europa, principalmente na área próxima ao mar, também chamado de Mediterrâneo. O polar lá em cima, próximo ao Polo Norte, né? E o temperado continental bem na parte maior, aí central da Europa. Por que temperado continental? É aquele temperado que tem menor taxa de umidade. Já o temperado oceânico, como o próprio nome já diz, está banhado pelo oceano, portanto tem mais umidade. Então é um frio mais úmido e a parte central fria, porém mais seca. Formas do relevo importantes, né? A Europa, como eu já falei, é um relevo pouco acidentado, tem algumas grandes montanhas, né? Geralmente montanhas muito antigas, né? Que não passam e não têm grandes estaturas, não chegam a ser grandes demais, mas elas têm um fator relevante no clima, né? Como a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Se a gente olhar aqui, a gente consegue ver as áreas, né, mais escuras, tirando os topos brancos, né, que são as áreas mais altas da Europa que estão com topo de neve, são as áreas, né, montanhosas. Quanto mais escuro, né, a presença de montanhas está estabelecida, ou seja, um relevo mais alto. Então, as montanhas são classificadas de três formas. A gente pode chamar de formações antigas ou recentes, né, e planícies, na Europa, no caso. Então, as formações antigas ocupam a região norte e nordeste, onde predominam as formações cristalinas. Cristalinas estão associadas ao resfriamento do magma, né, ou seja, vulcões ativos, né, que resfriam o magma, né, só que isso aconteceu há muito tempo atrás, não são sedimentares, ou seja, não são carregadas e transformadas, criadas por outras montanhas erodidas. São áreas bem estáveis, ou seja, não tem terremoto, não tem vulcão ativo. Por quê? Porque o momento em que essas eram ativas era muito tempo atrás, na era paleozoica, ou seja, os dinossauros ainda estavam presentes aqui no nosso ambiente.
Os dobramentos modernos são as regiões mais ao sul, né? A gente pode ver elas aí, que são identificadas pela ocorrência de elevadas altitudes e são áreas de contato, áreas de possíveis terremotos e possíveis vulcões. Por quê? Porque são áreas em que uma placa tectônica ainda está se chocando com a outra, ou seja, ainda existe atividade sísmica, atividade interna dentro do planeta ali dentro. E nós temos as planícies centrais, que são toda essa área central, geralmente classificada ali pelo aquele mapa do clima que a gente chamou de continental seco, né? Então essas planícies predominam. A grande maioria do continente europeu é formado por planícies, ou seja, por áreas baixas. Tirando o norte, né, que nós temos relevos antigos, e o sul, que nós temos relevos novos, a parte central é uma parte extremamente plana, relativamente plana, né? E nessa região é onde vão se encontrar os rios, é onde vão estar as principais cidades, né, da Europa, as principais civilizações, porque foram ali que elas foram se estabelecendo ao longo de toda a história. Então as bacias sedimentares, como eu já disse, são aquelas áreas que carregam sedimentos, ou seja, que têm sedimentos de outras áreas, ou seja, são áreas que foram erodidas, né, e os sedimentos foram carregados pela chuva e pelo vento, pela água, né, e pelo vento, e foram se depositando em algum lugar. Essa deposição foi criando camadas, essas camadas foram se sobrepondo e criando o que a gente chama de bacias sedimentares, ou seja, áreas de sedimentos. Geralmente nessas regiões nós podemos encontrar muito carvão e muito petróleo. Por quê? Sedimentos, quando eles vão se criando camadas umas acima das outras, né, eles podem soterrar áreas de vegetação, áreas com animais. Esses, ao longo de centenas de milhares de anos, vão se decompondo e se transformando em petróleo, em carvão e assim por diante. Os montes Urais, como a gente vê aí, né, são os montes que dividem a Europa basicamente da Ásia. E a partir dali a gente chama já de Ásia, e eles estão ali mais ou menos na região do oeste russo. Então é uma região muito montanhosa, muito antiga, né, que separa o continente europeu do continente asiático, ou seja, como eu falei, é uma área de montanha. E os montes escandinavos, né, são aqueles que aparecem ali na imagem anterior, né, com aquele topo branco por serem mais altos, né, são uma formação muito antiga, de formas arredondadas, que são bem altas, né, são áreas de vulcões antigos e nativos hoje em dia, né. Aqui, outras formas do relevo importante, né, os Pirineus, que separam ali a Península Ibérica do restante da Europa, né, nós podemos ver ali que se separam a Espanha da França. Os Alpes suíços, né, que a gente chama de Alpes suíços, que separam ali a Itália da Suíça, né, de uma parte da Alemanha e assim por diante. Nós temos a região dos Balcãs, né, que é a região ali que abrange diversos países, principalmente aqueles países da ex-Iugoslávia, né, e nós temos os Apeninos, né, que estão ali na região dos Balcãs e próximos à região da Itália ali. Outras regiões muito famosas, que os nomes também já foram ouvidos por alguns de vocês, são o Cáucaso, né, que é a região ali entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, né, o ponto culminante ali, 5.000 metros aproximadamente. Nós temos os Cárpatos, também constituem um conjunto montanhoso bem antigo, né, a gente pode ver na seta aí, e os Alpes Dinários, né, que localizam-se paralelamente ao longo da costa do Mar Adriático, né. O Mar Adriático é aquele mar grego, né, que estão nos grandes contos gregos, né, na Ilíada, na Odisseia e assim por diante. Para a gente ir finalizando, só para a gente também passar um pouquinho, como a gente sabe, a relação entre relevo, clima e solo é extremamente importante para a gente entender a vegetação, e uma coisa está sempre atrelada à outra. Então, atualmente, grande parte da vegetação europeia já foi destruída por todo o processo de desenvolvimento industrial, social, econômico, né, e da expansão urbana europeia ao longo das revoluções industriais que a gente falou nas matérias anteriores. Então, as formações vegetais da Europa dependem dos tipos de clima, como eu acabei de dizer, né, e elas são chamadas, né, e alguns nomes são muito parecidos com o que a gente tem aqui, e elas são divididas em tundra, floresta de conífera, temperada, estepes pradares e vegetação mediterrânea, que a gente pode ver nesse mapa aqui. A tundra é uma vegetação, né, que geralmente ao longo de todo o ano está associada, está recoberta por neve, ou seja, está lá no clima polar, lá em cima,
né? Nós temos a floresta boreal, que é aquela floresta associada a coníferas, né? Que a gente pode chamar também de pinheiros e assim por diante. Nós temos a taiga, né? Que é uma região também mais fria, de clima frio. Nós temos a floresta temperada por toda a área de clima temperado. Nós temos as estepes numa região, ou seja, mais úmida, né? Pela presença mais próxima do mar. E nós temos o mar, a floresta mediterrânea, obviamente no Mediterrâneo, associada geralmente ao clima mais seco. E aqui a gente coloca algumas imagens para representar cada uma delas. Então a tundra ocorre lá no Polo Norte, a gente pode ver, são gramas, e essas gramas são geralmente cobertas por gelo, e aí quando o gelo derrete, a grama surge. A floresta de coníferas, ou floresta boreal, como apareceu ali no mapa, são esse tipo de formação aí. As florestas temperadas, né, são algumas florestas que a gente já viu e são possíveis de ser vistas aqui no Brasil, né? Mas por estarem na área central da Europa, na área exatamente da expansão urbana, na área de maior ocupação europeia, por ser a área mais plana, né? Essa é a mais destruída. E nós temos as estepes e as pradárias, que são as áreas mais secas, próximos ao mar, ali, como a gente falou, na parte mais baixa da Europa, associadas ao clima, associadas à umidade, ou seja, são frias, porém mais úmidas, né? Geralmente muito utilizadas para a plantação. E aqui, por último, nós temos a floresta mediterrânea, que é uma floresta, né, mais esparsa, com arbustos, né, mais associadas a pouca umidade, né, e calor. E para a gente poder finalizar, a gente precisa falar de uma coisa importante que está associada a todo o processo. A gente falou de relevo, de clima, né? Relevo e clima são essenciais para o estabelecimento, para o conhecimento dos rios. E conhecer a rede hidrográfica da Europa é muito importante, porque foi a partir dela que surgiram as grandes cidades, né? É a partir dela que se estabelece as grandes cidades. Não é à toa que toda grande cidade europeia, né, tem um rio passando pelo meio, porque foi assim que se estabeleceu o comércio, foi assim que se estabeleceu inicialmente a indústria, foi assim que se estabeleceu a obtenção de energia, né? E esse comércio interno, essa rede comercial, o desenvolvimento industrial está atrelado, obviamente, à rede e ao transporte providenciado pelos rios. Então, alguns dos rios são bastante famosos, né? E aqui eu coloco alguns dos rios importantes. Alguns são bastante famosos, principalmente para a nossa história. Por exemplo, o Tejo, né, que passa ali em Portugal, que dali saíram as grandes navegações que chegaram aqui no nosso território. Nós temos o rio Thames, aquele que passa pelo centro de Londres, que é cenário de diversos filmes, né? O rio Sena, que passa por Paris, né? O rio Danúbio, que é um dos mais importantes da Europa, porque ele corta toda a área europeia ali, e foi muito importante, extremamente importante, principalmente para o comércio e desenvolvimento dessa região. Nós temos o rio Reno, que é a área mais desenvolvida da Europa, pois é ali que estão as indústrias do país mais desenvolvido, que é a Alemanha, né? E aí eu coloco só algumas imagens, né, que a gente deve conhecer, né, do rio Volga, né, do rio Danúbio, e a gente pode perceber algumas semelhanças. Todos eles, né, são rios que têm as suas cidades ao redor, né? Essa do rio Reno, que é o mais importante, como eu disse, né, que são as áreas industriais da Alemanha, entre outros rios, né, que também eles criam conexões, que é importante. Um rio tem uma conexão com outro rio, e isso vai gerando uma rede de comércio que na Europa é extremamente utilizada, né? Não pense que na Europa tudo é feito por caminhões e rodovias. Grande parte do comércio interno na Europa é feito pelos grandes rios. Os grandes rios são utilizados como rotas comerciais até hoje. Além disso tudo, a Europa também, né, possui diversos lagos, principalmente os lagos associados ao degelo, ou seja, derretimento da neve nas épocas mais quentes. Então a neve, né, que cai durante os invernos, né, e durante as épocas mais frias, quando chegam no verão, na primavera, começa a ser derretida e formam grandes lagos, né, que também têm a sua importância para a regulação do clima, pois nessas épocas quentes são evaporados pelo calor. Esse calor carrega a umidade, né, e espalha a umidade, o que é importante para a vegetação, o que é importante para o solo, o que é importante para a regulação do clima. Né? E só para terminar, o litoral europeu, como a gente viu lá nas primeiras imagens, é extremamente recortado, né?
esses recortes são importantes, né, para a gente poder entender como se forma o clima, porque a cada recorte desse, né, nós temos uma maior proximidade, um avanço da umidade perante ao território. Isso é extremamente importante. O fato da Europa ser bastante recortada é um dos fatores importantíssimos para a qualidade de vida, né? Ou seja, associada à umidade, à manutenção da temperatura, porque esses recortes fazem com que a parte do mar, né, avance mais sobre o território. E esse fato carrega mais umidade para lugares que antes são muito secos, que são regiões muito secas se não fosse assim. Então, o litoral europeu, pelo fato de ser bastante recortado, cria, né, um território, né, com uma umidade bastante bem regulada, e essa umidade é uma das bases para o crescimento da Europa como um todo.